Fala, fiel. Hoje é dia de jogo do Timão. O Corinthians entra em campo contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, buscando se recuperar no Paulistão e retomar o caminho das vitórias. Mas enquanto a bola não rola, os bastidores do clube seguem pegando fogo. A briga política continua intensa, com disputas de poder, acusações de golpe e pedidos de impeachment movimentando o Parque São Jorge. O Mano contou tudo na Energia 97, trazendo detalhes exclusivos sobre essa turbulência que pode impactar o futuro do Corinthians. Então, se liga nesse corte, já deixa o like e bora entender o que realmente está acontecendo. Os créditos estão no vídeo e na descrição. Solta aí. Pô, levantava a lata, mano. Vamos lá. Olha, o Romeu Tuma rebateu a acusação do presidente, né, do Augusto Melo, sobre golpe no Corinthians, né? Que o Romeu Tuma estaria dando um golpe, estaria fazendo um jeito de dar um golpe no Corinthians, Amigo né? do Maurício. E ele falou... Amigo do Maurício. Só. Ó, eu vou falar, velho, o que eu vi de comentário, malandro, os caras escrevendo, mano representou, mano representou. Maurício só arruma amigo, velho. Eu vi muito assim, pô, ele não deixa o cara falar. Ué, mas ele tinha muita coisa pra falar, ele que anotasse, ué. Mas fala. Então, ele falou o seguinte, que não há a menor Você acha que é hipótese... garçom? Peraí, o que o senhor deseja reclamar? Eu vou anotando aqui. Não, mas ele soube, sim. Ele soube os pontos que eu citei. Por exemplo, quando eu disse a respeito da velocidade que o Conselho tá tentando tirar o Augusto, sendo que não fez a mesma coisa com o Duílio e com o Andrés, ele já pontuou ali. Quando ele fala que é pertinente pedido de impeachment, em cima do que eles alegaram com relação aos questionamentos da administração do Augusto. E eu falei, mas e os questionamentos com relação à administração do Duílio? Que assinou uma confissão de dívida faltando 3 dias para deixar o cargo. Assinar com uma empresa num terreno baldio, sediada num terreno baldio, com a reprovação do departamento jurídico. E aí ele falou, bibibi. Aí com relação, por exemplo, aí ele falou, você fala que não, pedimos o impeachment do Andrés. Sabe que era o presidente do comitê de ética dentro do conselho? André Negão. Então aí que tá, é uma situação na qual existe uma manipulação do conselho, RG. Mas você fica fazendo muita pergunta e não deixa o cara responder Lógico a primeira, que eu deixo, porra. claro que eu deixo. Aí o cara tem que ficar nervoso. Uma coisa que você já sabe é que todo mundo sabe. Conselho de clube não tem razão, eles têm lado. Exato, mas é o que eu falo, Sombra. Independente de qualquer coisa, ninguém dentro do conselho, Sombra, vai apurar, dentro de um pedido de impeachment, a questão técnica. Provas, versões. O cara vai escolher um lado pela predileção política que ele tem. Exato, é igual analisar um balanço de clube. Por exemplo, eu, sinceramente, se eu pego um balanço de clube pra olhar de forma minuciosa, eu não sei fazer essa leitura, porque eu não sou contador. E a maioria dos conselheiros que lá estão, eu não sei se conseguem fazer um ó com um copo, eu tenho certeza que também não conseguem. Então eles vão aprovar contas da mesma forma que eles vão votar pelo impeachment. É a respeito de gostar ou não de quem tá na presidência. Mas como que é eleito o presidente do Corinthians, mano? No São Paulo é o conselheiro que vota lá. No Corinthians é o público lá associado que vota no conselheiro. Agora foi o sócio. Tá. Mas em determinado momento é que mudou, mas era também aí a respeito das chapas que eram eleitas pelos Mas associados. os candidatos são pré-determinados pelo conselho. Sim. Vamos lá, e ele falou também, né, que ele só é, como você tá falando, mano, ele dando entrevista, né, falando o seguinte, que ele é só o presidente do conselho, que ele só tá ali pra garantir que o processo seja feito, né? Então, se todos votarem pelo impeachment, ele vai ser impeachmentado, ele vai ficar 60 dias afastado, mas quem vai decidir no final seria o sócio do Corinthians. E o sócio do Corinthians que vai decidir se o Augusto Melo continua ou não, né? Estrategicamente falando, eles já têm outra carta na manga, porque eles vão tentar retardar ao máximo a administração do Augusto, eles vão afastar o presidente momentaneamente por um período de até 60 dias, depois eles convocam a eleição do associado. Diante do que está exposto até agora na mídia, 90% do associado do Corinthians é corintiano, para não dizer mais de 90% dos caras que compõem o clube. E o termômetro que a gente tem da torcida é que hoje eles estão compactuando com relação ao argumento de golpe. Estão achando que estão tentando tirar o cara na força, sem ter realmente algo plausível para poder se pegar em cima desse termo. Porém, Sombra, já existe um outro pedido de impeachment que agora é do Core. O próprio Core tá alegando gestão temerária. Esses caras são cara de pau. Porque o Core, para quem não sabe, esse aí é o conselho deliberativo do clube que pediu esse impeachment do Augusto. E aí o conselho de orientação, que é o Core, tá pedindo um outro... Orientação fiscal, é? Não, tem 3. Tem o conselho de orientação fiscal, o conselho fiscal, o conselho de orientação e o conselho deliberativo. Com relação ao Core, quem compõe o Core? Duílio, Andrés, Mário Gobi, André Negão. E o caso deles, como é que é? Todos esses caras aí estão lá. Todos esses caras estão lá. Miguel Marques, que falou, inclusive o presidente do Core, que é o Miguel Marques, uma pessoa conceituada no direito, falou que o Corinthians não é do torcedor. Falou que o Corinthians não é do torcedor, não é da torcida. É do associado e do conselheiro. Foi isso, palavras dele. Mas a maioria dos conselheiros tem esse pensamento mesmo. Mas óbvio que eles acham que o clube é deles. É fato. Não, e de fato, e tecnicamente é.
Pois é, porque são os caras que Mas aí o processo- fazem Eles e que acontecem mandam, lá dentro. né? E o processo, como é que é? Diferente do conselho, desse do conselho? Não, Mota, É o é mesmo praticamente processo? a mesma coisa. É um pedido distinto do Conselho Deliberativo. Caso ele permaneça... aprovado. Não, caso numa dessa lá, votem e falam, o Augusto não merece sair, ele continua como presidente. O CORE já tá em curso, um novo pedido aí de impeachment, que aí vão tentar tumultuar de novo. Aí entra de novo a votação, é pertinente ou não é pertinente? É pertinente? Vamos fazer a votação. Acho que tem que tirar o cara. Mais 60 dias fora. O que esses caras querem, Mota, é tumultuar o ambiente. É muito Esses caras, eles conselho pra torcem tanto muito rolo, mais. né, velho? Eles Nossa. torcem muito mais, RG, pelo lado político que eles têm ali dentro do clube, do que de fato pelo interesse do clube. Isso aí pode afetar o time. Porque se acontece, RG, alguma coisa muito grave que realmente mereça uma punição por parte do Augusto, ele tem que responder, inclusive, criminalmente. Claro, lógico. Ele que seja preso se acontecer alguma coisa, que ele faça, por exemplo, igual o do Alib. O do Alib, ele foi condenado, velho, a restituir o Corinthians pelo que ele fez. E esse cara, RG, pasmem, ele não foi expulso do clube. Ele não foi expulso do clube. Tinha que ser, né? Teve um... Não, teve, tinha né? que ser, obviamente tinha que ser. Só que pergunta lá dentro, tratam, o seu Alberto. O seu Alberto é o cacete, velho. Mas, ô, mano, com vamos relação lá. Não, só ao- calma. É que chegou pra mim uma informação aqui, só pra esclarecer bem a composição do CORE, tá? É o Cocoricore esse aí, né? É o seguinte, o CORE são 10 conselheiros eleitos. 9 desses foram apoiadores do Augusto, então ele conseguiu, dos 10 eleitos, 9 são do Augusto. Mais 10 que são os conselheiros natos, que compostos por ex-presidentes do clube e ex-presidentes de conselho do clube. Então é assim. Esses 10, então tem lá, você vai ver. Quem foi que tá vivo lá, que é ex-presidente de conselho e ex-presidente do clube. E 10 conselheiros eleitos. 9 desses são do Augusto. O André Negão não é do CORE, porque ele nunca foi presidente nem presidente do conselho. Não, o André Negão, quando eu citei, ele era o presidente da comissão de ética que reprovou o impeachment do Andrés. Só pra esclarecer isso aí, que a informação que o Sombra trouxe também aí, que tá certa, a questão, mano, é o seguinte, né? Eu sou contra o impeachment esse do conselho, porque a gente já falou aqui diversas vezes da nossa opinião, né? A questão de não ter uma conclusão ainda do inquérito e tal. Agora, esse do CORE, eu acho que ele é válido, pelo menos a gente cobrar o Augusto de apresentar as contas. Porque o que acontece? O Augusto, ele realmente tem a maioria do CORE eleito ali na gestão dele. E até os caras que são apoiadores do Augusto não conseguiram votar a favor dele nessa primeira avaliação aí de contas, porque ele não apresentou as contas. Então, o Augusto tem que apresentar tudo certinho lá, como pede o estatuto. Ele não apresentou. Isso, nós torcedores, sócios, todo mundo, temos que cobrar o Augusto para que ele apresente. Até os caras que apoiam ele não conseguiram, passar um pano para ele nesse negócio aí do CORE, né, nesse processo, porque ele não apresentou. Então, é outra história, sabe? É diferente do impeachment, como a gente já explicou aqui, mas ele tá errado. Ele vai ter que fazer a sua defesa e apresentar as contas agora. Não, mas ele tem que apresentar de fato, Lelê. Inclusive, pra mim foi uma vergonha o dia que ele falou que ia anunciar a transparência. Ele falou, vou apresentar, vou mostrar, eu tenho uma auditoria feita pela Ernest Young, em determinado momento ele não soube o que era consultoria, o que era auditoria, depois ele falou que era auditoria, depois voltou atrás, falou que era consultoria, mas no dia no dia de colocar os panos na mesa ali, aí, de colocar ali as cartas na mesa ali e os pingos nos is, foi uma vergonha, aquele negócio do dia da transparência lá pra... Falar um negócio. Chegou pra mim uma informação, porque assim, né, a gente acaba tendo fontes em todos os lugares aí. Sim. Não sabe que eu torço pro São Paulo, mas a gente conhece bastante gente aí também de outros lugares. Sim. Não sei se bate com o que a Lelê tava falando, porque eu tava justamente prestando atenção nisso aqui. É que o CORE não recebe as informações desde março de 2024. Isso aí. Desde 2024, segundo essa informação, o Augusto não presta as informações pro CORE desde março de 2024. Não, então, mas o pedido de esclarecimento eu acho extremamente legítimo e tem que ter. Tem que ter. Eu acho que o Corinthians ele precisa de clareza. Porque muitas vezes o que é claro dentro do Corinthians já é escuro. Então, nesse ponto aí, ele precisa sim apresentar isso. Mas o que eu digo, Lelê, imagine, o Duílio. Você acha que o Duílio, a administração dele, era extremamente clara? Você acha que ele chegava, olha, Core, aqui estão as contas. Andrei Sanches, vocês acham que ele chegava, olha, gente, aqui estão as contas. Mas Isso uma é coisa brincadeira, isso é não anula a hipocrisia. outra, mano. Eu sei, Marcão, mas é o que eu tô falando a respeito da predileção política. Não, ok. É que tem esse lance político, eu até entendo, mas assim... É só político. Você Deus tem me que... livre isso um dia acontecer no São Paulo. Né, Sombra, fala isso. E o Digo Porque Jack. É o que eu falo, ô, Sombra, o negócio é o seguinte, velho. Deus me livre. Quem se envolve com esse negócio de futebol aí, cara, não tem santo nesse meio. Não tem.
E aí, quando o Mano ele fica aí fazendo praticamente um discurso de advogado de defesa do nosso querido Augusto Você acha que Melo... ele tá passando pano? Ah, tá negativo. É uma paquita, é uma Eu guguzete. sou Corinthians, filhão. É uma guguzete. Eu sou Corinthians, filhão. Guguzete. Aliás, vou me vestir aqui de paquita pra homenagear o Mano em relação ao presidente do E Corinthians. aqui é Corinthians, É filhão. Paquita do Augusto? Eu não Ah, fico Guguzete, negativo. Eu não fico aqui igual esse monte de ratazana aí, pensando no benefício próprio. Meu benefício aqui é torcer em prol do Corinthians. Ah, eu quero mas- que se dane Augusto, quero que se dane todo É. mundo ali dentro. Mas- O meu foco ali é o Corinthians Vai ser grande sócio do Corinthians? dentro Eu de acho campo. que Não, sabe por que eu não quero ser sócio? Inclusive, esse é um papo que muitas vezes as pessoas falam: ah, mano, por que você não vira sócio do clube? Sabe por quê? É pra não ter lado político. Porque quando Mas você você não faz precisa parte. ter lado político. Precisa, Sombra. Sabe por quê? Imagina. Quando você entra Eu sou dentro de um sócio e não clube. tenho. Mas é que você não frequenta. Você vai pra lá no dia que tem que Não sou botar, louco. fazer alguma coisa. Exatamente. Mas se você passa a frequentar, é natural que mais cedo ou mais tarde você faça parte de um grupo. E geralmente dentro de um clube, um grupinho de 10, 12, 15, 20 pessoas, mais cedo ou mais tarde, Você sabe vai por que eu aderir a sou algum lado sócio? político. Você sabe por que eu sou sócio? Pra nenhum pateta vir falar o clube é dos sócios e não é dos torcedores. Mas é que tá, ô Sombra. Quer falar pra mim, toma invertida na hora. Mas é que tá, dentro do Corinthians tem até inclusive uma predisposição pela mudança do estatuto, no qual o cara que vai votar, o cara que vai decidir a vida do clube, tem que ser o fiel torcedor. E nesse ponto eu sou 100% Peraí. favorável, porque o cara que paga realmente a conta do futebol é o cara que tá na arquibancada. O cara que tá dentro do clube, ele compra cloro pra piscina, o cara compra a rede pra quadra de O vôlei. benefício é outro. Ô, Mano, aqui na porta do Corinthians. Não, Peraí. vai ter golpe. O Paquita do Augusto aqui, ó. Não, vai Foco ter no golpe. Marcão. Foco no Marcão. É a Paquita, é a Guguzete aqui, o Mano. a Mas Paquita do ontem, Augusto. ó, mano. Vai se lascar, ontem, tava assim, só que sem roupa e o Ordônio lá falando: o Praga tá chegando, o Praga tá chegando. Mas vamos lá, Só mais Motinha. uma notícia do Corinthians aí. O Corinthians vai receber uma porcentagem, viu, Lele, mano? Cerca de 70% do Matheus Vital. Né, que ele foi vendido aí, o Cruzeiro vendeu ele para um time chinês, pro Shanghai Port. Então o Corinthians vai ganhar 70% aí, mas não foram divulgados os valores, Lele. Eu até procurei aí, mas não achei os valores. Vocês acharam? A cesta básica tá de bom tamanho. Né? Não sei quanto que vale esse cara, né? Não é um cara tão novo. E uma fala outra assim, informação. Esse cara. Ô, Lele. Tem nome. Matheus, a pronto. gente tava falando até dele ontem aqui no programa, o Denner, o lateral esquerdo que jogou a copinha. Parece que o Corinthians tá negociando ele com um clube europeu já, viu? Pô, ele ainda mas não já? tem, ele não tem idade pra ser transferido ainda, porque ele é menor de idade. E ele iria, acho que a partir da metade do ano que vem, caso ele seja vendido, mas já tá em curso. Aí, se eu não me engano, acho que eu vi a informação da Itatiaia. Acho que é a Itatiaia que É eu... a necessidade, E né? hoje apareceu vi. outra história aí, né? Que o filho do Fagner, que é do sei lá o 15. que, do Corinthians, Sub-15. apareceu com a camisa do Cruzeiro lá no Cruzeiro, né? Ah, mas Ele foi visitar o pai. vai Vai visitar fazer o com a pai. camisa do Cruzeiro, aí o Ele tem pessoal... contrato com a mas base do isso aí o Corinthians. pai Aí tem uma dele tá confusão lá. aí, porque ele não podia, pá, não porque podia o uma moleque porra, é moleque, né, velho? E outra, velho, tá treinando lá, velho. Vai treinar com a roupa do quê? Vai com a Burberry, velho. Pega uma roupa de treino lá e treina. Qual que é o problema? Não, ele tá aqui, mano. O filho do Fagner continuou na base do Corinthians, mas provavelmente ele Sim, mas foi ele lá foi visitar o pai. Fagner. E ele foi treinar no isso CT aí com eu o pai não dele. vejo nada demais. Né, Não então. vejo nada demais. Aí, O ó, duro ia o- ser ele treinar com a camisa do Corinthians. Entendeu? cara. Tipo, não faz sentido. O zagueiro da Copinha, o Vinícius Sérgio, assinou com o Corinthians, seu primeiro contrato com o Corinthians, né, profissional. Vai até o fim de 2026. E a multa dele é 30 milhões de euros. Pronto, é isso do Corinthians. E aí, fiel, mais um dia de muitas emoções dentro e fora de campo para o Corinthians. Os bastidores do clube continuam quentes, com disputas políticas, impeachment na pauta e uma guerra interna que parece não ter fim. Como falamos nesse corte da Energia 97, essa turbulência pode espingar no time dentro de campo, e a Fiel quer saber, será que essa confusão toda pode atrapalhar o desempenho do Timão no Paulistão? A verdade é que, enquanto os bastidores pegam fogo, o Corinthians não pode perder o foco no que realmente importa, o futebol. Hoje é dia de Ponte Preta e Corinthians, às 19h45, no Moisés Lucarelli, pela 5ª rodada do Paulistão. O Timão precisa da vitória para se manter firme na competição, ainda mais depois da derrota no Clássico contra o São Paulo. O jogo contra a Macaca não será fácil, ainda mais jogando fora de casa, mas o Corinthians precisa mostrar sua força e reagir imediatamente. O técnico Ramon Dias sabe que a pressão está grande e pode poupar alguns titulares por conta da sequência pesada de jogos. A provável escalação do Timão deve ter Hugo Souza no gol, Léo Maná, João Pedro, Félix Torres e Hugo na defesa, José Martínez, Charles e Alex Santana no meio. E no ataque, os destaques podem ser Romero, Thales Magno e Héctor Hernandes, ou talvez Pedro Raul apareça como novidade no comando ofensivo. Além disso, tem reforços da base no time. O meia Luiz Eduardo e o lateral direito João Vitor Jacaré foram relacionados para essa partida. A base sempre foi um pilar forte do Corinthians, e a Fiel quer ver esses garotos brilhando no profissional. Será que eles vão ter uma chance hoje?
A Macaca, comandada por Alberto Valentim, segue invicta no Paulistão, mas vem de 3 empates consecutivos. Jogando em casa, a Ponte sempre complica para o Corinthians e entra em campo motivada para vencer o Timão. O técnico adversário promete um time bem armado, explorando os erros da defesa corintiana. Por isso, o Corinthians precisa jogar com inteligência e evitar falhas que possam custar pontos preciosos. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TNT Esportes na TV fechada e também pelo serviço de streaming Max. Agora a pergunta que fica é: será que o Corinthians consegue superar essa fase turbulenta e trazer os 3 pontos? Será que as brigas políticas podem interferir no desempenho da equipe? O técnico Ramon Dias está no caminho certo? O momento do Corinthians exige raça, entrega e seriedade dentro de campo. A torcida quer ver um time competitivo, brigando por cada bola e mostrando por que o Corinthians é gigante. A vitória hoje pode dar um gás importante para o elenco e fortalecer a caminhada do Timão na competição. Então, fiel, vamos apoiar e torcer para que o Corinthians faça uma grande partida. Agora eu quero saber sua opinião. Quem você escalaria para esse jogo? Quem merece uma chance no time titular? Deixe seu comentário aqui embaixo. E claro, se curtiu esse corte da Energia 97, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso Timão. Aqui no Rádio do Corinthians, você fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores, no campo e na torcida. E vai, Corinthians!